O milagre que mudou a vida de Maria. Meu filho voltou a sorrir. Maria segurava o pequeno Pedro no colo, enquanto as lágrimas escorriam sem controle pelo seu rosto. O médico havia acabado de confirmar o que ela já desconfiava há meses: seu filho de 3 anos tinha síndrome de Rett, uma doença rara e degenerativa que afetava seu desenvolvimento neurológico. Ele pode perder a fala, a coordenação motora, ter crises epiléticas. Não há cura, dissera o neurologista com voz fria. Maria sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como uma mãe solteira, já lutava para criar Pedro com um salário mínimo de empregada doméstica. Agora, além das contas atrasadas, tinha que enfrentar a ideia de ver o filho se apagar aos poucos, como uma vela queimando até o fim. As noites se tornaram um pesadelo. Pedro, antes uma criança ativa e sorridente, começou a regredir. Parou de falar as poucas palavras que conhecia, batia as mãozinhas sem controle e olhava para o vazio como se estivesse preso dentro de si mesmo. Maria orava em casa, mas as palavras pareciam se perder no teto. Até que, certo dia, enquanto limpava a casa de uma patroa, ouviu a empregada da vizinha comentar sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Lá é diferente, Maria. Os pastores oram com unção, tem gente que sai doente e volta curada. Minha prima teve um tumor e hoje não tem mais nada, disse a moça, com os olhos brilhando. Maria guardou aquelas palavras no coração. No domingo seguinte, com Pedro no colo e o pouco dinheiro que tinha guardado para o ônibus, ela entrou pela primeira vez na Universal. O impacto foi imediato. O coro cantava com uma força que parecia abalar as paredes: Deus é fiel, Ele não falha, o impossível Ele vai fazer. Maria sentiu algo estranho no peito, como se uma chama acendesse dentro dela. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre fé que move montanhas, ela não aguentou e começou a chorar. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e sussurrou: Irmã, Deus vai te ouvir aqui. Não desista. Naquela noite, Maria participou da corrente de oração. O pastor ungiu Pedro com óleo e orou com autoridade: Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença sobre esta criança. Espírito de morte, solte-o agora. Maria sentiu o corpo tremer. Não era medo, era algo maior, como se uma energia divina estivesse quebrando grilhões invisíveis. O pastor então olhou nos seus olhos e disse: Mãe, você tem que crer. Não é só vir à igreja, é participar das campanhas, ser fiel nos dízimos e ofertas. Deus abençoa quem obedece. Você está disposta a lutar? Maria assentiu com a cabeça, enxugando as lágrimas. Naquela semana, ela começou a frequentar as vigílias de oração. Às vezes, chegava exausta depois do trabalho, mas não faltava. Participou da campanha dos 7 dias de jejum, onde orou e leu a Bíblia todas as manhãs antes do sol nascer. Em uma das noites, durante a fogueira santa, enquanto o pastor clamava por milagres, Pedro, que há meses não reagia a nada, virou o rosto para a luz das chamas e sorriu. Foi um sorriso fraco, quase imperceptível, mas Maria gritou: Glória a Deus! A igreja inteira explodiu em louvor. Os dias seguintes foram de batalha espiritual. Maria não tinha dinheiro para as ofertas que o pastor pedia nas campanhas, mas ela dava o pouco que podia, às vezes até o troco do ônibus. Deus não olha a quantidade, mas o coração, o pastor lembrava. E ela acreditava. Até que, em um culto de libertação, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o pastor impunha as mãos sobre Pedro e declarava: Em nome de Jesus, saia dessa criança, espírito de enfermidade, o menino começou a se contorcer. De repente, ele soltou um som gutural, como se algo estivesse saindo dele. Depois, ficou quieto. Muito quieto. Maria, apavorada, achou que ele tinha desmaiado, mas então. Pedro abriu os olhos, olhou para ela e disse: Mãe. Era uma palavra só. Uma palavra que ele não falava há quase um ano. A igreja inteira parou. O pastor ergueu as mãos e declarou: Glória a Deus! O milagre começou. Nos dias que se seguiram, Pedro foi recuperando pouco a pouco o que havia perdido. Começou a engatinhar de novo, a balbuciar sílabas, a reagir aos brinquedos. O médico que o acompanhava ficou estarrecido. Isso não tem explicação científica, admitiu, depois de novos exames mostrarem uma melhora inexplicável nas funções neurológicas. Hoje, Pedro tem 5 anos e corre pela casa, brincando e falando frases curtas.
Maria, que antes vivia escondida pela vergonha da pobreza e da doença do filho, agora dá seu testemunho no altar da Universal toda vez que pode. Eu aprendi que fé não é só pedir, é lutar. É vir à igreja mesmo quando o corpo dói, é dar mesmo quando parece que não tem. Deus não falha, mas Ele quer ver se nós confiamos nele de verdade, diz ela, com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. E sempre que alguém pergunta como tudo aconteceu, Maria responde com um sorriso: foi na Igreja Universal. Lá, Deus faz o que a medicina não pode. Lá, eu encontrei a minha fé, e o meu filho encontrou a vida. A vida de Maria e Pedro mudou tanto que até os vizinhos do bairro simples onde moravam começaram a notar. Antes, as pessoas cochichavam pelas costas: coitada, com aquele menino doente e sem marido, como vai sobreviver? Mas depois do milagre, muitos deles passaram a bater na porta da casa dela, querendo saber como tinha acontecido aquilo. Um dia, Dona Jussara, a vizinha que sempre torcia o nariz para a Universal, chegou com um prato de bolo e uma pergunta direta: Maria, me diz uma coisa, você acha que isso que aconteceu com o Pedro pode acontecer comigo também? Maria olhou nos olhos dela, viu a dor escondida atrás daqueles óculos de grau grosso, e soube que ali tinha uma alma precisando de esperança. Não só pode, Dona Jussara, como vai acontecer. Mas você tem que vir comigo na igreja. Não é só rezar em casa, não. É buscar, é clamar, é não desistir até ver a vitória. Dona Jussara relutou no início. Ah, minha filha, eu já fui em tanta igreja. Mas Maria não deixou por menos. No domingo seguinte, arrastou a vizinha para a Universal. E foi ali, no meio do culto, que Dona Jussara ouviu pela primeira vez que seu problema de coluna, uma hérnia que os médicos diziam só melhorar com cirurgia, poderia ser curado pelo poder de Deus. Ela chorou tanto que molhou o lenço. Na semana seguinte, voltou. E na outra também. Enquanto isso, Pedro crescia forte. As professoras da escolinha evangélica onde Maria o matriculou não acreditavam quando ela contava a história. Esse menino é um milagre ambulante, dizia a tia Lúcia, emocionada, toda vez que via Pedro correr no pátio sem nenhum sinal da paralisia que quase o levou. Maria sorria e pensava: se eles soubessem quantas noites eu passei chorando no altar, quantas vezes eu dei os últimos trocados como oferta mesmo com medo de não ter o que comer. Mas Deus não só restaurou Pedro. Ele também abriu portas que Maria nem sonhava. Um dia, depois de mais um testemunho no altar, um irmão da igreja se aproximou: Maria, você já pensou em fazer um curso? A Universal tem um projeto de capacitação para mães. Ela hesitou. Eu, irmão? Mas eu mal terminei o ensino fundamental. Ele sorriu: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E você, minha irmã, foi escolhida. Hoje, Maria trabalha na padaria que a igreja ajudou a montar no bairro. Não é uma coisa grande, mas é dela. E toda manhã, enquanto amassa o pão, ela ora: Senhor, assim como o trigo é moído e se transforma, assim foi a minha vida. Obrigada por não me deixar desistir. Os clientes já sabem, se quiserem ouvir uma história de fé, é só pedir um pãozinho e esperar Maria contar como Deus trocou suas lágrimas por alegria. E Pedro? Agora com 7 anos, ele mesmo já leva amigos para a Universal. Mamãe, o Joãozinho disse que a avó dele tá muito doente. A gente pode orar por ela? Maria sorri, lembra dos tempos em que era ela quem pedia oração, e responde: claro, meu filho. Porque milagre não é só para gente. É para quem acredita e compartilha a fé. Na igreja, eles são conhecidos, a família que prova que Deus não só ouve, como age. E toda vez que Maria sobe ao altar para dar seu testemunho, ela olha para trás e vê donas de casa, jovens, idosos, gente que, como ela um dia, chegou ali com o coração partido e saiu com a vida transformada. Se Deus fez por mim, ela sempre diz, Ele faz por você também. Basta crer, e não soltar a mão dele. E assim, a história de Maria e Pedro se multiplica, como um rio de bênçãos que começou com uma mãe desesperada e um filho que os médicos tinham desistido, mas Deus, nunca. Naquela noite, enquanto Maria e Pedro oravam pela avó do menino no altar, algo inesperado aconteceu. A mulher, que mal conseguia se levantar da cama há semanas, sentiu uma onda de calor percorrer o corpo. Ela abriu os olhos, surpresa, e murmurou: sinto que algo mudou.
Os familiares que a acompanhavam não acreditavam no que viam, que ela se levantou, sem dor, sem fraqueza, como se a doença tivesse sido arrancada de dentro dela. O pastor, ao ver a cena, sorriu e disse: "Isso é Deus confirmando que ele está aqui. Não é coincidência, é milagre." A notícia se espalhou rápido pela igreja, e mais pessoas começaram a se aproximar, pedindo oração. Maria, com os olhos brilhando, abraçou a avó do menino e sussurrou: "Deus não faz acepção de pessoas. Se ele curou meu filho, se ele me libertou, se hoje essa senhora está de pé, é porque ele ama a todos nós." Dias depois, a avó voltou à igreja, dessa vez não em uma cadeira de rodas, mas caminhando firme, com um sorriso no rosto. Ela subiu ao altar e, com voz trêmula de emoção, contou como havia chegado ali quase sem esperança, mas saiu com a certeza de que Deus ainda faz milagres. "Eu não tinha mais forças, mas Deus me deu novas. Não tinha mais fé, mas Ele me deu a fé de uma criança", disse ela, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto de quem ouvia. Pedro, agora um adolescente cheio de vida, olhava para tudo aquilo com um coração grato. Ele não se lembrava de muita coisa da época em que esteve entre a vida e a morte, mas uma coisa ele sabia: sua mãe nunca tinha desistido. E foi essa fé inabalável que o trouxe de volta. "Mãe, a gente tem que contar isso para mais gente", ele disse uma tarde, depois de ver mais um testemunho de cura na igreja. Maria sorriu, porque sabia que aquele era o propósito dela agora: ser uma ponte entre a dor e a esperança. A Universal se tornou não só um lugar de oração para eles, mas uma família. Cada pessoa que chegava com um problema saía com um milagre para contar. E Maria, que já tinha sido uma mulher quebrada, agora era uma guerreira da fé, mostrando para todos que, não importa o tamanho da batalha, Deus está do lado de quem não desiste. "Às vezes a gente acha que está sozinho", ela dizia nos cultos, "mas Deus está sempre por perto, só esperando a gente estender a mão. E quando a gente faz isso, Ele faz o impossível." E assim, a história de Maria e Pedro continuava a inspirar, a transformar, a provar que, onde há fé, não há limites para o que Deus pode fazer. Um dia, enquanto Maria ajudava a organizar os cadeirantes na fila para oração, uma mulher jovem, com os olhos inchados de tanto chorar, se aproximou dela. Era Ana, uma mãe de 22 anos que carregava no colo o filho de apenas 8 meses, Davi. O menino nasceu com uma doença rara no coração, e os médicos haviam dito que ele não sobreviveria sem uma cirurgia de alto risco, e mesmo assim, as chances eram mínimas. "Sora, eu não tenho dinheiro para pagar o hospital, e eles já disseram que não tem mais o que fazer", Ana soluçava, apertando o filho contra o peito. "Eu só não quero enterrar meu filho. Não aguento essa dor." Maria sentiu o coração apertar, mas não deixou o desespero tomar conta dela. Ela olhou nos olhos de Ana e, com a mesma firmeza que já tinha recebido um dia, disse: "Deus não vai deixar seu filho partir, minha filha. Hoje mesmo, você vai ver o milagre dele." Ela levou Ana até a frente do altar, onde o pastor já estava orando pelos enfermos. Quando chegou a vez de Davi, o pastor impôs as mãos sobre ele e começou a clamar em voz alta: "Senhor, este menino é teu. Tu és o Deus que ressuscita, que cura, que faz o impossível. Em nome de Jesus, eu determino que este coração seja restaurado agora." O templo inteiro começou a orar junto, e Maria, de mãos dadas com Ana, sentia uma paz tão grande que parecia que o próprio céu tinha descido ali. De repente, Davi, que antes estava pálido e fraco, mexeu as perninhas e abriu os olhos bem grandões. Ana deu um grito: "Ele nunca fez isso. Ele tá olhando para mim." O pastor pediu que levassem o bebê até o hospital ali perto para fazer um novo exame. Maria foi junto, segurando a mão de Ana o tempo todo, enquanto orava baixinho: "Senhor, confirma o teu milagre." Quando os resultados saíram, o médico ficou boquiaberto. O buraco no coração de Davi, que antes era visível nos exames, tinha sumido. Simplesmente não estava mais lá. "Isso não é possível", ele repetia, olhando para as imagens. "Não tem explicação médica." Ana caiu de joelhos no chão do hospital, chorando de alegria, enquanto Maria agradecia a Deus com lágrimas nos olhos. "Eu falei para você, minha filha. Deus não desampara os seus." Quando elas voltaram para a igreja na semana seguinte, Davi estava sorrindo, saudável, nos braços da mãe. Ana subiu ao púlpito e contou o milagre para todo mundo, e o templo explodiu em glórias a Deus. Mais uma vez, a fé tinha vencido o impossível. Depois daquele dia, Ana se tornou mais uma serva fiel na obra.
Ela e Maria passaram a visitar hospitais juntas, levando esperança para outras mães que, como ela, estavam à beira do desespero. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também, Ana dizia, mostrando a foto de Davi, agora um menino cheio de vida. E assim, a Universal continuava sendo um farol, um lugar onde o sobrenatural se tornava real. Cada testemunho era uma prova de que, quando o homem diz a não tem jeito, Deus diz a eu tenho caminho. Maria, que já tinha sido curada da depressão, Pedro, que tinha voltado a andar, e agora Davi, que tinha recebido um novo coração, todas essas histórias se entrelaçavam para mostrar uma verdade simples, mas poderosa, onde a fé, Deus age. Sempre. Naquele mesmo ano, enquanto Ana e Maria levavam seu testemunho aos hospitais, um novo desafio surgiu na vida de uma família que mal conseguia enxergar uma saída. Era a história de Sofia, uma jovem de 22 anos que, desde criança, lutava contra uma doença rara nos ossos. Os médicos diziam que seu corpo estava se tornando frágil como vidro, e que a qualquer momento, um simples movimento poderia causar uma fratura grave. Ela já havia quebrado os braços 3 vezes só ao tentar abraçar a mãe. A dor era constante, e a esperança, quase nula. Seu pai, João, era um homem simples, trabalhador, mas a angústia de ver a filha sofrer tinha tirado até seu sono. Certa noite, depois de mais uma consulta desanimadora, ele passou em frente à Universal e viu um cartaz com os dizeres: Deus ainda faz milagres. Algo dentro dele se mexeu. Não era um homem de muita fé, mas naquele momento, não tinha mais para onde correr. Entrou chorando, sem saber nem como começar a pedir ajuda. Foi recebido por um obreiro que, sem julgar suas lágrimas, apenas o abraçou e disse: Deus vai ouvir você, irmão. Ele não desiste de ninguém. João contou tudo: as noites no hospital, o medo de perder Sofia, a sensação de impotência. O obreiro orou com ele ali mesmo, impondo as mãos sobre sua cabeça e declarando: em nome de Jesus, essa doença é quebrada. Sofia será restaurada. João saiu da igreja com uma paz que não sentia há anos. No dia seguinte, levou Sofia até lá. Ela entrou de muletas, com o corpo enfaixado em vários pontos, mas com um brilho nos olhos que já não via há tempo. Durante a reunião, quando o pastor fez a oração pela cura, Sofia sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave a envolvesse. De repente, uma força que ela não conhecia a fez querer se levantar. Tirou as muletas, deu um passo, depois outro, e então, sem medos, começou a andar. A igreja inteira explodiu em lágrimas e aplausos. João caiu de joelhos, gritando: Glória a Deus! Os médicos que a acompanhavam não tinham explicação. Os exames mostravam os ossos se regenerando de forma acelerada, como se o tempo estivesse voltando atrás. Em poucas semanas, Sofia não só andava como também voltava a viver. Dançava com a mãe na cozinha, abraçava o pai sem medo, e até voltou a sonhar com o futuro. Agora, era ela quem levava outras pessoas para a Universal. Se Deus me curou, Ele pode curar você também, dizia, mostrando as radiografias antes e depois, como prova viva do poder de Deus. Cada vez que contava seu testemunho, mais alguém se aproximava da fé. Um senhor com problemas na coluna recebeu sua cura. Uma mulher com fibromialgia saiu da reunião sem dor. E assim, como uma corrente, os milagres se multiplicavam. A Universal seguia sendo esse lugar onde o impossível se rendia ao nome de Jesus. Não eram histórias isoladas, eram vidas sendo reconstruídas, famílias sendo restauradas, sonhos sendo ressuscitados. Ana, Maria, Pedro, Davi, Sofia, cada um deles era uma página viva de um livro que Deus ainda escrevia. E a cada reunião, a cada oração, a mensagem ficava clara: não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre encontra um jeito de brilhar. E era essa luz que continuava atraindo mais e mais pessoas, não por palavras, mas por milagres que ninguém podia negar. Entre esses milagres, havia um que chamava especialmente a atenção: o caso de João, um homem de 42 anos que chegará à igreja arrastando não só o corpo, mas também a alma. Ele tinha uma doença degenerativa nos nervos que, segundo os médicos, o deixaria paralisado em poucos meses. As dores eram tão fortes que mal conseguia dormir, e a depressão o havia levado a pensar em desistir de tudo. Sua esposa, Carla, já não sabia mais o que fazer. Até que uma vizinha, que havia sido curada de um problema no coração na Universal, a convenceu a levá-lo a uma reunião.
No primeiro dia, João entrou manco, apoiado em uma bengala, com o rosto marcado pela dor e pelo cansaço. Mas quando o pastor começou a orar, algo dentro dele se mexeu. Não foi imediato, às vezes, a fé precisa de tempo para enraizar. Ele voltou na semana seguinte, e na outra, e na outra. Até que, numa quinta-feira à noite, durante a campanha da Fogueira Santa, algo mudou. Enquanto o pastor falava sobre a autoridade do nome de Jesus, João sentiu um calor estranho percorrer suas pernas. No início, pensou que fosse imaginação, mas então tentou se levantar. A bengala caiu no chão com um barulho seco. Ele deu um passo, depois outro, e outro. A igreja inteira parou para olhar. Carla começou a chorar, cobrindo a boca com as mãos. João andou até o altar, sem dor, sem fraqueza, como se nunca tivesse tido nenhum problema. Os médicos mais tarde confirmariam: a doença havia regressado. Não havia explicação científica. Só uma: Deus havia tocado naquele homem. Mas o milagre de João não parou nele. Sua cura se tornou um farol para outros que estavam na mesma situação. Um jovem com esclerose múltipla, que assistiu ao testemunho pela internet, decidiu vir à igreja. Uma senhora com artrite severa, que ouvirá falar do caso no ponto de ônibus, apareceu na reunião seguinte. E assim, como uma semente que cai em terra boa, a fé daquele homem se multiplicou, trazendo esperança para quem já não tinha mais. Enquanto isso, na vida de Ana, a mesma que havia sido curada da depressão, as coisas também seguiam se transformando. Ela, que antes mal conseguia sair de casa, agora liderava um grupo de oração no bairro. Sua filha, que havia se afastado de Deus, voltou a frequentar a igreja depois de ver a mudança na mãe. E o marido, que sempre foi cético, começou a acompanhá-las nas reuniões, não por obrigação, mas porque via algo real acontecendo. A Universal não era apenas um lugar de milagres físicos. Era um lugar onde corações endurecidos amoleciam, onde relacionamentos quebrados eram restaurados, onde pessoas que haviam perdido o sentido da vida redescobriam sua razão de existir. Não eram promessas vazias, eram fatos. Não era teoria, era realidade. E assim, a cada semana, mais pessoas chegavam. Alguns vinham por curiosidade, outros por desespero, mas todos encontravam a mesma coisa: um Deus que não só ouve, mas age. Um Deus que não só promete, mas cumpre. E em meio a tantas histórias, uma verdade ficava cada vez mais clara: quando o homem diz é impossível, Deus sorri e diz espere para ver. O milagre que ninguém esperava. Uma noite, durante um culto, a filha mais nova, aquela que os médicos haviam desistido de tratar, levantou-se do cadeira de rodas. Primeiro, foram tremores nos dedos, como se uma corrente invisível a percorresse. Depois, os pés, antes inertes, tocaram o chão com hesitação. E então, entre lágrimas e gritos de alegria, ela deu os primeiros passos sozinha, correndo para os braços da mãe. O marido cético, que antes observava tudo com distanciamento, caiu de joelhos. Não por fraqueza, mas porque, pela primeira vez, sentiu algo maior que ele, a certeza de que não estava sozinho. Aquela família saiu da igreja diferente. Não porque o milagre tinha consertado tudo, as contas ainda estavam lá, as cicatrizes emocionais demorariam a sarar, mas porque agora sabiam: a fé não era a ausência de problemas, mas a coragem de enfrentá-los com Deus ao lado. O que antes parecia um fardo insuportável tornou-se um testemunho. E o maior milagre? Não foi apenas a cura da filha, mas a transformação deles, de vítimas do acaso a guerreiros da esperança. A lição que ficou. A vida não nos promete um caminho sem pedras, mas nos oferece uma mão que nos ergue quando tropeçamos. Muitas vezes, pedimos a Deus que mude nossas circunstâncias, quando Ele quer mudar nós mesmos através delas. O milagre não está só no que vemos, mas no que nos tornamos ao acreditar. E assim, aquela família aprendeu: a dúvida não é o oposto da fé, é muitas vezes o caminho até ela. Porque Deus não exige que tenhamos todas as respostas, apenas que lhe entreguemos nossas perguntas. E quando fazemos, Ele responde da única forma que só Ele pode, transformando o impossível em espere para ver.